da nossa instituição, da EDAC, hoje com o meu amigo Davidson, para fazer a exposição de hoje. E nós vamos iniciar com a meditação, com a ambientação do livro Vinho de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 97, o Verbo é Criador. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 18, que diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus, Mateus, capítulo 15, versículo 18. E vamos aos comentários de Emmanuel. O ensinamento do Mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do Verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente, pela boca, é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se um movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surge através do poder verbalista os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam de balde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato da bondade é invariável força benéfica, em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias vivificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sobre nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o Verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Irmã está dando uma advertência daquelas hoje, né? Na lição 97. Está justamente mostrando para a gente o poder da palavra, o poder do verbo, né? O cuidado que a gente fala com o nosso semelhante. O que a gente quer emitir para o outro, muitas das vezes a gente acha como verdade absoluta, mas a gente não entende o contexto do outro. E muitas das vezes o que está no nosso coração sai pela boca de uma forma totalmente distorcida, totalmente equivocada ou totalmente mal interpretada.
né? Quando eu estava lendo aqui, eu lembrei muito da música de Mariel Descarte, que a gente canta com os jovens, e ela fala muito bem disso: pare para pensar. Ela fala o tempo todo para a gente guardar um tempo para parar para pensar, né? A gente quer emitir algum conselho, a gente quer emitir algum alerta, uma palavra de consolo, de amizade. Pensa, reflita, né? Se veja na situação para você emitir essa palavra, porque essa palavra pode emitir tanto conforto quanto desconforto. E aqui ele fala muito bem do cuidado que a gente tem que ter diante da palavra, que também é um recurso de multiplicação do Evangelho, é um recurso de divulgação da doutrina, é um instrumento e demanda muito isso. Ele até coloca: é imprescindível vigiar a boca, vigilância, né, em torno do que a gente fala, né? Então vamos tomar cuidado. O Emmanuel coloca bem disso, né? O cuidado, auxílio fraterno perante os outros, mas pense no redor, pense em todas as circunstâncias. Ao mesmo tempo, a gente fala muito da parábola do samaritano, né, que ele faz de tudo para acolher aquela pessoa caída. Nós temos que pensar também o que seríamos de nós naquela situação, né? Quando eu quero falar para o outro, mas eu já estou falando julgando. E aí a gente lembra, né? Não julgueis para ser julgado. Lembrar sempre dessa via de mão dupla. Então, fica aí a nossa reflexão de hoje. Aproveitando, mês de setembro, nas palestras da casa, são todas especiais em torno justamente dessa temática, que é uma temática de conversa. Nós estamos no mês de Setembro Amarelo. Essa campanha de Setembro Amarelo que envolve todas as organizações, seja elas de saúde ou seja elas religiosas, para que a gente possa promover um debate, comentários, estudos diante de ações em defesa da vida, né? Na próxima semana nós temos aí o Dia Mundial de Consciência ao Suicídio, né? E nós estamos aí num ambiente de pandemia em que os números só aumentam, né? Então a Cava ela está se dedicando em temas especiais perante a esse assunto, para que a gente possa conversar, para que a gente possa refletir diante desses assuntos, aproveitando também, assim como aconteceu desde o ano passado, na situação de pandemia, o atendimento espiritual da nossa casa ele está acontecendo de forma remota, né? Ele está acontecendo de forma online. Precisa de um conselho, precisa de uma palavra, dá um nome para a gente, que a gente vai arrumar alguma maneira, algum instrumento para que a gente possa conversar com essas pessoas que estão necessitando de um auxílio, de um ouvido amigo, né? Hoje o David vai falar um pouco da campanha em defesa da vida, que é uma campanha também da Federação Espírita Brasileira, que também tem esse viés, também tem esse objetivo de a gente conversar e promover estudos diante desse assunto que é um pouco delicado, né? Então, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer a Deus nosso Pai, aos amigos espirituais que nos acompanham, pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, mais uma vez, compreendendo e aprendendo a palavra consoladora do Evangelho de Cristo, que Cristo trouxe para nós, para que a gente possa trazer essa essência desses ensinamentos, colocando em nossos corações, para colocarmos em prática no seio diário da família, da sociedade e do íntimo. Ampara os irmãos que estão passando por diversas aflições e necessidades. Ampare a nossa comunidade, o nosso país e o mundo que está passando por essas enfermidades. Mas sabemos que pelo poder da fé e pelas oportunidades que nos são dadas, vai passar
e vamos conseguir cumprir com os nossos objetivos. Ampare nosso irmão Davidson, os seus mentores, para que ele possa divulgar esse estudo, trazer uma palavra de consolo para que todos possam ouvir e se embasar cada vez mais nessa água pura do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, Deus vai falar sobre defesa da vida. Boa noite a todo mundo. Todo seu, Deus. Obrigado. Boa noite a todos. Que possamos estar envolvidos na paz do nosso querido Mestre Jesus. Iniciar mais um estudo da noite de hoje, né, com um tema muito delicado, mas um tema muito necessário, né, que vai além do mês de setembro. É um tema a ser pensado, refletido, dito todos os meses, em toda a nossa existência, né, encarnado, e da nossa consciência mesmo espiritual. Até mesmo porque nós somos espíritos milenares. Em algum momento, né, da nossa trajetória pode ter ocorrido alguma situação de suicídio, né, dentro das nossas existências, e aonde nós trazemos determinados resquícios e pensamentos desta prática, né, que acontece e que tem crescido muito diante das vivências que nós temos passado, tanto em crianças, muito em adolescentes, em adultos, idosos. Então é algo muito pertinente a ser falado. Mas para que a gente possa iniciar o tema da noite de hoje, em defesa da vida, né? Antes da gente adentrar sobre a defesa do que é a vida, eu queria fazer uma pergunta, né, para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que estão aqui presentes, sobre, em algum momento, né, da existência de cada um aqui presente, houve alguma vez, a gente não está falando de suicídio, né, a gente não está falando sobre isso, mas houve alguma vez a vontade de jogar a toalha e de desistir das provas? Houve algum momento na vida, né? Houve aquela situação, né, que a gente olha para Deus e já fala assim, não dá mais. Eu tive em dezembro do ano passado, eu tive zika, né? Era início, era suspeita de Covid, né? A gente não sabia, começar aquelas febres que não paravam. E aí, quando chegou um determinado momento, a gente diagnosticou o quadro de zika. Eu fiquei um mês em casa, né? Me afastei do trabalho, das atividades sociais, emagreci. Mas tem um período da doença que é a coceira, que é insuportável, né? Assim, não dá. Eu realmente, eu brinquei que era uma quarta-feira de manhã, depois de uma noite inteira se coçando. Eu lembrava da Joana de Cusa, no momento que ela estava ali com o filho dela, né, na fogueira. Eu lembrei que naquele dia, na quarta-feira de manhã, eu era o filho. Eu não conseguia ser Joana de forma alguma, porque eu estava esgotado, né? Talvez da pandemia toda, porque foi dezembro de 2020, então a gente tinha passado um ano de pandemia, aí veio essa doença, veio algumas outras questões particulares, né? Que culminou tudo naquela quarta-feira, que naquele dia eu acordei chorando, e foi muito, e assim, foi tão interessante quanto que foi preciso para resgatar aquela energia, aquela coisa, vamos continuar, a gente não pode parar, e é sobre isso, né? A gente não pode desistir da vida. Defender a vida equivale justamente a essa questão de não desistir dela, de ter princípios para que a gente possa defendê-la. A defesa é o escudo, e esses escudos são princípios, né? É importante, a gente está em pleno século XXI, né? A gente está em pleno momento que a gente tem vivido muitas questões, né, da pandemia, muitas questões pessoais que continuam. Então, quando a gente fala na defesa da vida, a gente precisa pensar nos princípios que dão base para a nossa existência. Princípios que são necessários para a gente se manter vivo e acreditando e ter fé. Né? A gente fala aqui para um público que é espírita, e aonde nós vamos trabalhar os princípios
dessa doutrina que vai nos dar os alicerces necessários para a nossa existência, né? Mas independente, né, da doutrina espírita, das outras religiões, de pessoas que não têm uma crença, a gente vê que é um número que cresce em todas as fileiras, né? Então é algo que a gente precisa questionar sobre esses princípios, onde estão, que princípios que estão regendo essas pessoas que levam ao término da própria vida. E isso é muito importante para que a gente não caia em julgamentos também preliminares, né? Recentemente eu trabalho em outro município, e nesse município houve um caso de suicídio de um rapaz por causa de uma namorada. E aí quando você comenta para determinadas pessoas sobre, as pessoas falam, mas ele é muito trouxa fazer isso por causa de alguém, daqui a pouco alguma outra. Então, para a gente que está de uma outra esfera, até dentro da esfera do conhecimento espírita, muitas das vezes a gente vai falar de uma forma onde a gente não sabe o sofrimento da outra pessoa. Que tipo de aposta que ela tem no que ela acredita enquanto existência. Enquanto a nossa existência ela trabalha sobre a realidade de Deus, né? Ela compreende sobre o universo, compreende sobre o nosso propósito, aquele indivíduo ignorante sobre essas leis, a existência dele está encerrado numa família, encerrado num relacionamento, encerrado num bem material, e quando aquele bem termina, qual a finalidade da vida dele? Então, a gente percebe que vai muito além de uma proposta individual, embora a proposta individual seja extremamente importante, porque também pode ver todo o preparo da coletividade, mas se aquele indivíduo não compra a ideia, ou ele não acredita na crença, naquilo que rege, ele também, né, pode escolher o caminho diferente. Ou seja, o que a gente tem que ter como premissa, né, em defesa da vida é que existe a responsabilidade da coletividade, assim como existe a responsabilidade individual. Por mais conhecimento espírita que nós tenhamos, primeiro na coletividade, a importância da responsabilidade, da empatia, da caridade com o próximo, nas dores, no acolhimento, no respeito à dor que aquela pessoa traz, que a gente não sabe quais são as caminhadas delas, a gente não sabe, né, o que ela traz em relação àquilo. Então, na coletividade, a gente precisa ter essa relação, assim como na esfera individual, a gente tem que manter a crença firme. E principalmente na esfera individual, né, e eu trago essa fala mesmo como reflexão para todos nós. O conhecimento, ele tem a qualidade, né? Ele tem o peso se ele é internalizado. Muitos amigos nossos, mesmo vivendo dentro, né, das fileiras espíritas, do conhecimento, entram nos processos depressivos, na melancolia, na tristeza. Muitos amigos nossos, mesmo os espíritas, suicidam. E a gente fica atemorizado, né? Mas ele era espírita, ele tinha o conhecimento da doutrina espírita, mas espírita ainda não. Tanto que não é porque ele não é porque ele suicidou, mas é porque o suicídio ele é um ato consequente de uma outra invasão. O suicídio é o resultado final de um processo que vem iniciando há muito tempo. Então, se a gente quer defender a vida, precisamos derrubar esses processos e esses princípios que existem muito antes da gente nascer, que está ali junto com a gente, internalizado na gente, e que a gente precisa desconstruir na nossa existência. Tanto que Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, na página Suicídio, ele diz: guarda, pois, a existência, ou seja, nós que estamos aqui encarnados, precisamos guardar a nossa existência como um dom inefável,
Porque o corpo é sempre instrumento divino. Ou seja, o corpo, ele não é nosso. Ele é um instrumento que provém de Deus. Então é como se ele fosse um empréstimo. A nossa aquisição é o Espírito. São as virtudes do Espírito. A inteligência do Espírito. Isso é nosso. As experiências reencarnatórias são aquisições nossas. Mas o corpo, ele é um empréstimo. É o carro da viagem. Quando você vai viajar, você aluga um carro, você pega esse carro, vai à cidade, faz o seu passeio, tem o seu conhecimento, faz as coisas e retorna e devolve o carro. E tem ali todo o contrato, Se acontecer alguma coisa, você precisa pagar, sanar. Então, o nosso corpo, ele é o carro da viagem, onde nós viemos do plano espiritual, vamos passar pelo nosso processo de experiência reencarnatória para crescer de forma intelectual e moral e retornar ao plano espiritual devolvendo aquele corpo que foi emprestado através do bom uso, através da experiência com êxito da nossa reencarnação. Então ele é um instrumento para que nesse instrumento nós aprendamos a crescer para a luz e viver para o amor. Não na esfera individual, crescer para a luz e viver para o amor na esfera coletiva, ante a glória de Deus. Então esse é o propósito da nossa existência. Tanto que quando a gente vai consultar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, vai falar sobre a calma. A calma e a resignação, auridas de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Por isso, a importância da paciência. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, que serão chamados filhos de Deus. A mansuetude, que é extremamente importante. Joana de Ângeles já falava numa página que a paciência é a ciência da paz, ou seja, para a gente adquirir a paz, a gente precisa passar pelo laboratório das provas, das expiações, para adquirir a paciência, para chegar à paz. E aqui, quando a gente percebe sobre a calma e a resignação, a gente vai entender sobre a importância de se adquirir isso. E quando a gente vive os golpes, as provas, as dificuldades, se a gente não exerce a calma dentro de nós, a nossa vida fica indefesa. A gente cede aos primeiros impulsos, que é o desistir, que é o jogar a toalha, que são impulsos, já pela nossa evolução espiritual, que a gente consegue conter de tempo a tempo. Mas em determinadas situações, devido à fraqueza moral, à falta de trabalhar essa calma, essa resignação, chegamos ao ato do suicídio. Então, na questão 943, se faz a pergunta: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis, isso é importante destacar, se apodera de certos indivíduos? Kardec não falou de certos indivíduos não espíritas, Certos indivíduos, espíritas, não espíritas, crentes, católicos, todos nós temos o desgosto da vida. Por quê? É o efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Então, 3 pontos importantes que, quando a gente trabalha a ideia de defesa da vida, a gente precisa trabalhar isso em relação à nossa existência. Primeiro, a ociosidade. A vida sem perspectiva. Para defender a vida precisa ter meta, precisa ter objetivo, precisa ter aquisições dignas.
na esfera individual, mas na esfera coletiva. Entende então que em defesa da vida envolve a nossa responsabilidade? Se nós somos pais, nós precisamos criar os nossos filhos buscando aquisições que são benéficas e salutares para a sua existência espiritual. Mas qual é a promoção que eu crio em relação aos meus filhos? Faculdade, o carro, uma casa, a melhor escola, o curso de inglês, que é extremamente importante para o crescimento do indivíduo. Mas será que as aquisições e as perspectivas, eu enquanto pai, enquanto mãe, mostro ao meu filho é uma perspectiva espiritual? Porque antes de ser o meu filho, antes de, como a gente fala, né, de regrar na minha cartilha, ele é um espírito e ele precisa compreender encarnado as leis de Deus. Compreender não, ele precisa lembrar que ela está lá na consciência. Então, encarnado, a perspectiva desse indivíduo é a lei divina. Então, nós, enquanto pais, enquanto professores, educadores, vizinhos, quanto parentes, nós estamos implantando a perspectiva de trabalho àqueles que estão à nossa frente, aqueles que estão vindo na nossa retaguarda, sobre a nossa guarda, sobre a nossa proteção. Então, isso na coletividade. Na ociosidade, quando a gente começa a ganhar a perspectiva da vida, quando a gente vive sem propósito, que a gente deixa a preguiça, né? Ou a falta de vontade, de desejo, de impulso, de pulsão tomar conta da nossa existência, as coisas perdem o sentido. E por perder o sentido, às vezes a gente... Para que viver? Se não tem sentido das coisas, não tem mais o que fazer. Né? A falta de fé, a falta de crença, a falta, né, de acreditar em algo que seja superior, porque se está pesado e não tem ninguém que vai dividir esse peso comigo, eu vou largar isso logo. Eu não vou persistir. E a falta de fé na crença, nessa vida futura, né, nesse poder superior, faz com que a gente de fato desista. E não raro na saciedade, que é outro ponto muito importante também, porque a partir do momento que você está saciado, ou você começa a buscar outras coisas para preencher aquela saciedade, para preencher aquilo tudo que você já tem, e não encontrando nada, não tem mais razão das coisas, é preferível parar a vida, porque é como se a gente chegasse ao nível 100% da bateria. Já não tem mais porquê eu ficar em busca de alguma coisa. Então eu saio lá de uma ponta da ociosidade em que eu busco nada e vou para a saciedade que eu tenho tudo. E tendo tudo, o que eu vou ter mais? E a vida, ela se finda de alguma forma. Então, quando a gente tem um trabalho, né, de forma equilibrada, nada tem diário e a vida se escoa mais rapidamente. Ou seja, a vida acontece e aquilo não se torna um peso para a nossa existência. E aí, partindo dessa reflexão, né, sobre a defesa da vida, a gente precisa também trazer apontamentos quando essa vida cessa de forma, né, abrupta, por conta própria, através da escolha do livre-arbítrio. E quando a gente consulta lá no Consolador, na questão 154, perguntam, né, quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? E aí então, Emmanuel responde, né, e é importante a gente colocar isso porque a vida continua. Quando a gente fala em defesa da vida, não é da vida encarnada, é da vida do espírito. Porque quando a gente desencarna, quando nós suicidamos, escolhemos, né, o término pelo suicídio, a nossa vida continua. E aí vai vir os desdobramentos da vida espiritual.
do sofrimento espiritual. A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. Então, o que a gente precisa deixar afirmado é que a morte, ela não existe. A morte, eu brinco que a morte ela é uma porta. Eu estou dentro desse salão, vivo. E quando eu passo por aquela porta e chego na varanda, é o meu espírito. A individualidade, os pensamentos, as práticas que foram cometidas, elas permanecem na consciência daquele espírito. A diferença é que dentro do salão havia um corpo e agora fora do salão somente há o espírito. E quando a gente convive, quando a gente tem ideia da crença da morte, a primeira coisa, quando a gente passa por uma situação envolvendo suicídio, é tomar a realidade que vivos continuamos. Só que de uma forma muito diferenciada. Porque lá no início a gente falou que tomamos o corpo como instrumento. E aquele instrumento foi aniquilado, fora do tempo, através da transgressão das leis. Então, quando a gente chega no outro plano, a gente começa a viver os primeiros segundos da tormenta. Vida essa gravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. E as pessoas que justamente acabaram com a vida para aniquilar determinado sofrimento, essas pessoas continuam vivendo o sofrimento. Elas continuam passando pelos padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático, indefinidamente. E aí Emmanuel acrescenta: anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho, partido da arma, usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar a vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o esquecido criminoso de suas tarefas no mundo. E comumente, a pior emoção do suicida é a de acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo, abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, da negação absoluta da lei de amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus. Assim, eu trouxe essa pergunta a 154 porque ela meio que resume basicamente o que está nas obras básicas, outras questões complementares, mas é válido ir nas obras básicas porque ela abre um leque para situações diversas relacionadas ao suicídio. Mas ele até fala que não é uma regra também, como que é a questão do desencarne, mas aqui traz as impressões gerais, que a maioria deles permanece por um tempo ainda ligado ao corpo, dentro da existência, mas trazendo as consequências que são nefastas. Consequências que nós lemos em Memórias de Suicida, consequências que nós já lemos em vários, na própria codificação do Céu e Inferno, onde existem vários casos de espíritos suicidas que trazem os seus exemplos, as suas dores espirituais, em seus momentos de desencarne, para dizer: não faça isso. Mas é aí que está a questão. Porque mais de 150 anos de Céu e Inferno, o Consolador, a doutrina espírita, isso está tratando só do espiritismo. Porque a gente tem o próprio Cristo, a gente tem as outras religiões. Porque, entendendo que a doutrina espírita traz um outro viés que fundamenta muito mais a causa do espiritismo, é aí que está a grande pergunta. Porque mesmo com todas essas obras, com toda essa campanha que se é falada,
o suicídio ainda acontece. E aí foi aquilo que a gente trouxe lá na ideia de reflexão, aonde o suicídio ele é muito mais o ato de algo que é muito pior e que leva a todos nós a cometer. Que se a doutrina espírita não estiver internalizada em cada um de nós, a gente deixa se levar. Tanto que existe o suicídio indireto. Né? Então é muito importante a gente entender essa lógica. Por quê? Porque às vezes a gente julga a ação de quem suicida e a gente está suicidando todo dia. A gente julga a ação de quem cometeu o ato, quem acabou com a própria vida, de forma direta, mas nós todos os dias nos matamos de pouco a pouco. A única diferença é que aquele foi de forma abrupta, né, pela fraqueza moral, e nós ainda convivendo com os conhecimentos espíritas, quando desencarnamos, estamos ali como suicidas também. Então a defesa da vida ela é coletiva e ela é individual. A gente precisa assumir a nossa consciência espiritual, a nossa existência. Porque mesmo com todas essas obras, a gente ainda vive o materialismo. A gente vai fazer uma correlação para entender o processo da nossa vida. Judas Iscariotes conviveu 3 anos intensivos com Cristo. Ele bebeu da fonte. Ele bebeu da palavra. Ele foi tocado. Ele amava o Cristo. Ele amava os ensinamentos de Jesus. Mas o materialismo ainda nele falava mais forte. Em defesa da vida, em defesa da vida espiritual, porque nós estamos falando de espíritos, não de pessoas encarnadas. Nós somos espíritos encarnados. Se a gente estiver falando de defesa da vida de pessoas encarnadas, é como se nós fôssemos materialistas. Após a morte, nada tem mais. Mas é a vida do espírito. Então, a gente precisa defender os valores espirituais, os princípios espirituais, porque se enquanto encarnados alimentamos os princípios espirituais na nossa existência, nós não vamos deixar se levar pelos desvios materialistas. E coisas que nós incutimos em crianças, em jovens, ou que o próprio sistema incute, em nós, nos leva a um determinado momento a desistir da vida. Porque não alimenta. E Judas, ele passa por esse processo na convivência com Cristo, e a gente encontra isso lá no livro Palavras do Infinito, do médium Chico Xavier, na psicografia de Humberto de Campos, aonde ele fala sobre a crença dele, a relação dele com Jesus no momento da entrega. Primeiro ele faz uma observação dizendo que a entrega ela vai muito além do ato da traição, porque tinha questões políticas envolvidas de Caifás, de Pilatos, do tetrarca, No entanto, ele fala dele naquele momento. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Judas ele tinha paixão. Ele acreditava tanto que ele fala: porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Meu excessivo. Quando a gente fala de excesso, a gente desvia do propósito espiritual. Porque o excesso, ele atende aos gozos materiais e egóicos. Ele atende ao nosso egoísmo. O excesso é quando você excede. É quando você gosta muito. Quando você quer muito e não mede parâmetros para ter aquilo.
o excesso. Então, ele excedeu na interpretação da proposta do Evangelho. Ele excedeu na crença, porque ele ainda entendia a lógica do poder, né? Haroldo ele traz muito isso numa reflexão, numa comparação que ele faz com Mateus, que Mateus também tinha essa lógica do poder, mas ele conseguiu entender a tempo que esse poder que Jesus trazia era outro, mas Judas infelizmente não. E quando Judas ele traz essa questão do poder, né, ele fala acima dos corações, ou seja, dos princípios espirituais. Eu via a política, única arma com a qual eu poderia triunfar a Jesus, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Então, para Judas tinha que ser tomado, né? Tinha que ter a questão da posse. Então, ele planejou. É interessante que ele fala aqui, né? Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra a queda de um chefe de Estado. Mas o que ele não esperava é que as coisas tomassem a proporção que foram tomadas. Né? Porque haviam outros interesses excessivos, vamos assim dizer, em relação a Jesus. E aí, a única forma como ele encontra de se redimir na cabeça dele, ou seja, uma cabeça materialista, porque se ele entendesse o processo espiritual, ele passaria por determinados... Ele teria outra visão ou até acessos de espíritos que poderiam ajudá-lo. Porque Pedro, em um determinado momento, queria largar a igreja, que nem tinha sido criada ainda. Mas Jesus ali esteve presente. Porque era uma outra situação. Judas, tomado ainda por toda essa interpretação e por esse sentimento, viu no suicídio a única forma de se redimir. Ou seja, com todo o conhecimento espiritual, com toda a proposta do reino dos céus, o materialismo ainda imperava em Judas. Então, se eu quero defender a vida espiritual, eu preciso combater arduamente as ideias materialistas que penetram as nossas relações. Porque se a gente não combater o materialismo, nós seremos levados ao suicídio indireto, ao próprio suicídio, que é o que acontece com inúmeros irmãos nossos. E isso não é para a gente se julgar a cada irmão que comete suicídio, mas é para a gente se responsabilizar. Se eu, enquanto espírita, cristão, vejo o suicídio acontecendo próximo a mim, eu me pergunto, qual a minha parcela de materialismo nessa relação? Porque todos nós estamos interligados. Então falar né, do Setembro Amarelo, da defesa da vida, estou pronto para conversar, mas quanto de materialismo eu projeto ainda no mundo? Quanto de materialismo eu ainda contribuo para que aquele indivíduo, na esfera individual, porque a gente também não vai tirar a responsabilidade dele, do espírito, porque né, é a escolha dele, mas a gente precisa pensar dos dois lados. Existe a esfera individual e a esfera coletiva. O quanto eu ainda contribuo para alimentar essa parcela. Ah, Deus, não quer dizer que a minha atitude pode fazer com que aquela pessoa não se mate. A esfera individual. Mas a questão é que se o mundo ainda é materialista e eu estou incutido nele, essa é a reflexão. O quanto que eu estou propondo para que as coisas espirituais aumentem, para que prevaleça a caridade, prevaleça o acolhimento, prevaleça o amor ao próximo,
prevaleça o trabalho coletivo, prevaleça a paciência, o não julgamento, o respeito às diferenças, ou seja, aos dons espirituais, aos corações, como Judas colocou. E aí, por fim, Judas coloca aqui que o remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta, que é o que Emmanuel traz lá no Consolador. Né? Então, é importante a gente refletir dentro dessa lógica, né? Que quando a gente vivencia o suicídio, a gente, prevalece as ideias materialistas na nossa existência, é porque a gente sofre por um descontentamento, mas é um descontentamento que vem do desejo material. Porque na consciência está a lei de Deus. E a lei de Deus, ela fala da ação do bem. Reparte tudo que tens e dê aos pobres. Se a pessoa que vier, te pedir a túnica, dê também a capa. Se tiver que andar 1000 passos, dê 2000. Eu vou te levar aonde você não quer ir. Porque a lei de Deus, ela fala da ação do bem. E o bem é coletivo. O bem, ele faz bem para você e ele faz bem para o próximo. Só que nós viemos do instinto. Nós ainda temos o egoísmo, que não quer repartir. O egoísmo que não quer dividir. O egoísmo que não quer realizar as coisas. O egoísmo que quer para si. Então, quando ele quer para si e ele não tem aquilo que ele deseja, e que ele deseja muito, ele fica descontente. Porque o projeto de felicidade dele, embora a proposta seja no reino dos céus, ou seja, na espiritualidade, a gente encerra o nosso projeto espiritual na terra. Quantas vezes eu escutei pessoas falando assim: não, quando eu comprar um celular eu não quero mais nada. Aí compra o celular e aí quer mais alguma coisa. Não, se eu ficar com aquela pessoa ali, se eu casar com ela, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Aí casa e está infeliz. Não, se eu for naquele emprego, eu não vou querer mais nada, vai dar tudo certo. Aí entra no emprego, aí lá dentro quer um carro, quer isso, quer aquilo, está infeliz. Então percebe que os desejos materiais que se separam da proposta espiritual, do nosso planejamento reencarnatório, porque nós não estamos aqui na Terra para aquisição de bens. Nós não nascemos para comprar uma casa, para comprar um carro, para adquirir um emprego. Não, tudo isso são instrumentos para a nossa aquisição espiritual. Sem contar que nós temos questões kármicas que precisam ser reparadas, missões que precisam ser empregadas. Então isso, quando a gente reencarna, é diferente do nosso desejo, do nosso ego. E se a gente não entende esse processo espiritual dentro da gente, a gente fica descontente. Estou aqui, estou aprendendo sobre a reencarnação, estou aprendendo sobre a doutrina espírita, estou aprendendo sobre a lei de Deus, mas eu estou infeliz, porque eu não estou no emprego que eu queria. Eu estou aprendendo sobre prova e expiação, mas eu estou infeliz porque eu estou desempregado. Eu estou aprendendo sobre ter que dividir, mas eu estou infeliz porque, entende? Igual Judas. Ele entendia, ele amava o Evangelho de Jesus, mas ele era descontente porque ele queria libertação. Ele não conseguia entender a proposta diferenciada ainda da libertação. Então, a gente começa a perceber nesse processo, isso está no Evangelho, que, ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. E aí vem o exercício
dos princípios da doutrina espírita, mas exercícios que precisam ser compreendidos e refletidos na nossa existência, para que a gente não caia nas ideias do suicídio. Percebe o quanto que a paciência é importante? O quanto que é necessário exercitar essa virtude? Porque sem ela, a gente pode sucumbir. Às vezes a gente não chega ao suicídio, mas a gente pode perder bastante tempo da nossa existência em estados deprimentes, pela falta de cultivar as virtudes. Então, quando a gente fala sobre essa questão de você pensar que aquele processo que você está passando vai ser um processo que amanhã pode passar, se eu comparar a minha existência, são exercícios, são raciocínios, né? Fé raciocinada, que a gente passa a fazer em nosso próprio auxílio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Você não crer, duvidar sobre o futuro, ou seja, será que existe mesmo vida após a morte? Será que o meu espírito continua vivo? Continua nada. Uma vez uma amiga espírita me questionou isso. Ela falou: eu acho que se matar mesmo é a solução. Será que existe mesmo? Será que não é uma falácia tudo isso que a gente lê? Para a gente perceber o quanto que às vezes a gente pode... Isso, gente, que a gente está sendo muito pontual, vamos dizer assim, né? Porque a gente está introduzindo, que é um tema muito vasto. Mas existem os processos obsessivos, né? Existem as influências espirituais que vão fazer com que a gente acredite nessa proposta. Que não existe vida após a morte, mesmo você lendo. Por isso que é muito mais nosso disso estar assim solidificado dentro da gente. Porque quando as intervenções vierem para que a gente mude de ideia, a gente não mude, né? Então isso vai ocasionar a covardia moral, mas essa covardia moral, esse ser covarde, não é uma covardia que a gente entende aqui na Terra, como que a gente deprecia outra pessoa chamando ela de covarde, mas porque aquele indivíduo ele não tem moralidade, e essa moralidade não é a moral que a gente também entende, né, de uma pessoa, entre aspas, idônea, mas que ao mesmo tempo, né, é uma moralidade de virtudes, ou seja, ele não tem a paciência de resistir à prova. E aí, por ele não ter a paciência, ele se torna fraco e covarde a resistir à dificuldade. Então, o que faz o covarde? Ele foge à própria luta que ele mesmo se propôs. Então, o crente, ele sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Então, mais uma vez, a palavra paciência e resignação foram ditas. Para o mundo de provas e expiações, é extremamente necessário que a gente adquira essas virtudes. Então, paciência e resignação são essenciais para a defesa da vida. E lá no item 17, né, ele diz que o espírita tem assim vários motivos a contrapor a ideia de suicídio. A certeza de uma vida futura é o primeiro ponto, né? Todos nós vamos continuar vivos após a morte. Ou seja, o sofrimento, aquele sofrimento do qual eu fui acabar, que eu fui terminar, ele não vai terminar. Ele vai continuar. Em que, sábio ele, será tanto mais ditoso
quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberte de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível que esse engano, imaginando que, com matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Donde é a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Então, quando a gente fala sobre essa defesa da vida, a gente precisa olhar para si e entender o nosso processo de espiritualidade. Entender o nosso processo de aquisição de virtudes, principalmente da paciência e da resignação, da fé, da ideia da vida futura, do ponto de vista, que é outro fundamento importante também que Kardec nos traz, para que a gente não caia diante das provas nas ideias materialistas, aonde a gente pense que encerrando a vida ou fugindo da prova e da expiação, a gente vai terminar o sofrimento. E muito pelo contrário, nós vamos piorar a nossa existência espiritual. Então, que a gente possa lembrar dessas 3 palavras: amor, coragem e fé. O amor a si mesmo, o amor pelo próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas. A fé que sustenta os nossos momentos de crise, a nossa esperança por dias melhores e o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida. E a coragem, que é a nossa coragem moral, que é a resistência do espírito diante das adversidades, que é a humildade de compreender a luta mediante as coisas que foram feitas no passado. E assim que a gente possa compreender que toda essa verdade ela é luz. Entretanto, o amor é a própria vida. Nele temos a imagem da água pura que transforma o deserto em jardim. Então, que possamos beber desse amor, beber dessa fonte, acreditar na proposta desse Evangelho e nos nossos momentos de deserto não desistir, mas através do amor transformar em jardim. Agradeço então a todos. Passo a palavra novamente aqui para o nosso irmão. Então nós agradecemos ao amigo Davidson, pela palavra consoladora, a fonte da paciência, Lembrando que esse tema é um tema que é uma campanha da Federação Espírita Brasileira. E é uma campanha enorme, uma campanha grande. Deus, eu não ia conseguir trabalhar esses assuntos todos em uma hora só, somente justamente pela profundidade dos assuntos. Então, esse material da campanha está todo disponível, tanto no site da FEB, quanto também no nosso blog, tá? Então, ali tem temas como aborto, eutanásia, drogas, violência. E a FEB está lançando agora sobre violência animal também, do animal. E fora a temática do suicídio. Assim como o David comentou no início, nós estamos na campanha do Setembro Amarelo, onde todas as instituições, sejam elas religiosas e de saúde, estão promovendo atividades nesse mês para que a gente possa alertar, conversar e refletir sobre a temática da prevenção do suicídio. Em defesa da vida,
né? Que a gente possa, não somente no mês de fevereiro, mas em todos os meses, todo ano, a gente promover esse debate, essa conversa perante a prevenção do suicídio. No próximo domingo nós vamos ter um painel, uma hora de conversa com o tema Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na verdade, eles vão comentar sobre o livro Céu e Inferno, né? Que tem muita coisa lá também relacionada à temática de defesa da vida, né? Quem vai fazer essa roda de conversa é o Rogério e o Carlão. Eles vão fazer um painel diferente de uma palestra, mas uma conversa mesmo, conversa entre amigos. Então está todo mundo convidado no domingo às 9 horas a nossa palestra que vai acontecer com o tema Justiça Divina segundo o Espiritismo. E o último recado é que a gente já está fazendo uma campanha, a diretoria optou esse segundo semestre, a gente ia fazer um evento para justamente auxiliar nas manutenções da nossa instituição, e a diretoria optou para a gente fazer uma campanha para que a gente possa já promover recursos, né, para que a gente possa já trabalhar em cima da nossa querida cozinha. Né? Nós estamos querendo arrumar a cozinha, é um sonho nosso há muito tempo, e agora nós estamos à disposição ali, já está fazendo uma campanha tanto com os sócios, com os colaboradores, os frequentadores, para que possam nos auxiliar no nosso sonho de deixar a nossa cozinha toda bonita, que a gente está planejando aí. Então, quem tiver interesse em auxiliar, quem está na internet, é só entrar em contato com a gente via chat, via mensagem, que a gente manda os dados bancários, manda toda a metodologia que vai ser feita diante dessa campanha, e quem está aqui pode recorrer à secretaria ou conversar com a gente para ver o que melhor pode ajudar para contribuir para a nossa cozinha, tá bom? Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus nosso Pai, ao amigo Mestre Jesus, à falange amiga de Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje entre amigos, em comunhão com os Espíritos amigos, para que a gente possa refletir, estudar e nos aprofundar cada vez mais na temática da valorização da vida. E nós que estamos aqui nesse painel, desse mês tão especial, que possamos traduzir esse alerta nos corações de todos, principalmente das almas aflitas, que muitas das vezes estão necessitando de uma atenção, de uma palavra amiga e de consolo. Que as palavras aqui ditas hoje possa nos auxiliar e que possamos vibrar justamente a esses espíritos que estão passando por esses tormentos de desafios. Porque sabemos que a dor é a escola da alma e que as oportunidades vêm através do instrumento da fé raciocinada. E que possamos, através dessas oportunidades, nos agarrar nesses ensinamentos, na essência do Evangelho, para a nossa transformação íntima, rumo a esse planeta de regeneração. Que o Senhor nos ampare e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Quem que teve que tomar o passe, aguardar. E boa noite a todo mundo, aos internautas. Até domingo.